Os portugueses, o pouco que poupam, normalmente é para a casa. E depois chega uma altura da vida em que a casa é demasiado grande ou precisam de dinheiro, mas se venderem a casa têm de pagar mais-valias. Há alguma solução para estes casos? Existe, desde 2019, com a alteração introduzida com o Orçamento Geral do Estado no artigo 10º do Código do IRS, para além do reinvestimento em outra habitação própria, é possível fazer o reinvestimento num produto financeiro para pagar prestações regulares, ou seja, pensões, com uma limitação de 7,5% do valor investido. Isso só acontece no caso da habitação própria e permanente ou também pode ser na venda de uma casa de férias ou de um terreno ou de outro tipo de imóvel? É só para a habitação própria permanente e também só para pessoas que ou estão reformadas ou têm pelo menos 65 anos. Mas basta que seja um dos elementos do casal ou da união de facto a terem pelo menos os 65 anos de idade. Então, em que situações é que isto pode ser uma poupança extraordinária em termos de impostos, no caso das mais-valias? Alguns casos práticos do dia-a-dia. Vou começar por um exemplo. Vamos imaginar alguém que comprou uma casa em 1990, já se aplica o imposto de mais-valias, comprou a casa por 100 mil euros, está a vender agora a casa por 650 mil euros. Primeiro vamos ver quanto é ou como vai reinvestir. Vamos imaginar que esta pessoa tinha ainda um empréstimo à habitação de 50 mil euros. Portanto, 650 da venda, deduzem-se os 50 e, portanto, tem de reinvestir o valor líquido da venda, 600 mil euros. Vamos imaginar que vai mudar para um sítio mais barato, se calhar até mais interessante, e compra uma casa mais pequena por 300 mil euros. Okay? Portanto, se aplicar 300 mil euros num produto com estas características, vai poder gerar uma prestação regular que poderá estar acima dos 1.800 euros por mês. Desculpa. Em todo o caso, se numa situação normal e não conhecendo esta alternativa, eu teria de pagar mais-valias sobre esses tais 300 mil euros de lucro. Sim. Vamos ver este exemplo? O que é que acontecia? A casa que se comprou por 100 mil euros é revalorizada para o momento atual. Simplificando, o valor está praticamente certo, transforma-se em 200 mil euros. Vendeu a casa por 650, menos 200, dá 450. As despesas são dedutíveis, nomeadamente as despesas de mediação, as escrituras, os certificados energéticos e outros. Vamos imaginar que estão aí 50 mil euros. Portanto, são 600, menos 400, menos 200, dá 400 mil euros. O que é que acontece? Isso é a mais-valia, que são 400 mil. Metade desse valor é integrado no rendimento coletável. E, portanto, mesmo que o contribuinte tenha um rendimento relativamente baixo, ao introduzir 200 mil euros no seu rendimento, esse rendimento é praticamente todo ele tributado a 40% ou mais de 40%. Portanto, simplificando, 40% de 200 mil dá 80 mil. Estes 80 mil sobre os 650 mil significam cerca de 13,5%. Portanto, em média, é quase sempre superior a 10%, é facilmente 15%, e, em alguns casos extremos, pode atingir valores na casa dos 20%. Então, assim, contas feitas por alto, se eu, nessas circunstâncias, tiver de pagar mais-valias, eu posso estar a dar 80 mil euros ao Estado sem qualquer benefício para mim e para a minha família. Eu diria que não pode. Vai ter que dar. É mesmo, não há outra hipótese. Não há outra hipótese. E seria ainda pior no caso de, por exemplo, de alguém que vende a casa e que, em vez de comprar uma outra casa mais pequena ou na aldeia, tem, por exemplo, de ir para um lar. Ou seja, não tem nada onde reinvestir numa casa de habitação própria e permanente a seguir. Aí a mais-valia ainda vai ser maior. Sim. E então... De certeza. E ainda há outra situação que eu acho que é muito importante para as pessoas. Já agora, a primeira situação, que estávamos há pouco a falar, aplica-se a pessoas que acabaram de se reformar ou que estão reformadas há pouco tempo, perderam poder de compra
com uma pensão que pode ser 60% ou até inferior a 50% do seu rendimento, e pode ser um casal reinvestir noutra casa, pode ser alguém que é viúvo, solteiro, que vive sozinho e que não precisa de uma casa. Ou seja, basta-lhe um pequeno apartamento que lhe dê a independência, mas pode ir para uma residência séria, organizada ou sem ser organizada, e, portanto, ir para algo mais barato ou, inclusivamente, alugar. E aí não está a reinvestir. Na situação de uma pessoa que já esteja próximo de entrar naquilo que se chamam as residências assistidas, também conhecidas como lares, aí o que é que acontece? Quando as pessoas têm de ir para um lar, uma residência assistida de qualidade tem normalmente um custo mensal próximo dos 2.000 euros ou superior aos 2.000 euros. A pensão média dos portugueses é 700 euros. Portanto, em média, é preciso mais dinheiro. E, normalmente, onde é que se vai buscar esse dinheiro? À venda da casa. Aos filhos. Muitas vezes deixa-se ficar a casa, fica desocupada e vai-se buscar o dinheiro aos filhos. E fica desocupada porque os filhos estão a pensar também na venda dessa casa depois para a herança deles, não é? E o que é que vai acontecer? Vão pagar mais valias. Quando a pessoa vier a morrer, os filhos vão ser herdeiros. E ao herdarem, não vão ter qualquer pagamento de imposto sobre a herança da casa. Mas o objetivo deles não é viver nessa casa, é vender a casa. E quando venderem a casa, vão ter a surpresa de ter de pagar imposto de mais-valias, porque aí já não é uma transação, mas convenciona-se que o valor de compra é o valor patrimonial no momento em que foi feita a transmissão. E como os valores patrimoniais, em média em Portugal, são razoavelmente mais baixos que os valores comerciais, existe uma mais-valia sobre a qual se tem de pagar imposto. Então vamos aprofundar a primeira situação, que é alguém que vai para um lar ou que compra uma casa mais pequena. Como é que este produto financeiro funciona? Ou seja, eu vendo na mesma a minha casa, ao valor de mercado por um preço que eu entendo, e agora o que é que eu faço com esse dinheiro para não pagar mais valias ao Estado? Sim. Primeira coisa muito importante, vendeu a casa, tem, enquanto o reinvestimento ou a habitação própria tem 2 anos para a frente, aqui tem 6 meses. Ou seja, no espaço de 6 meses tem de fazer o reinvestimento da importância que quer aplicar. Passa um dia, já não tem direito. Passa um dia, já não tem direito. 6 meses Então são tem de 6 ser uma meses. coisa planeada Tem de ser uma e temos de coisa, ter informação. não precisa de ser demasiado rápida, mas tem de ser minimamente planeada. E temos muitas situações de pessoas que nos aparecem um ano depois de terem vendido a casa. Pergunta se ainda o podem fazer. Já não. Ou seja, são 6 meses. Aplicando o valor, esse valor é aplicado, no nosso caso, em fundos de pensões, em que temos 3 fundos disponíveis para permitir diferentes perfis de risco, ou uma lógica de ciclo de vida com mais risco no princípio, e o risco vai diminuindo à medida que as pessoas envelhecem, perfis de risco ou estratégias de investimento de mais e menos risco, e no limite a escolha do próprio. Mas ainda antes de chegarmos depois aos detalhes dentro do produto, então eu pego no valor da venda, utilizo a parte que eu queira para para a seguinte habitação própria permanente ou não, portanto fica aquele dinheiro que sobra. Então eu pego nesse dinheiro e vou procurar este tipo de produto onde estou a fazer-lhe esta entrevista a si, que trabalha numa seguradora e que tem este produto, com o contexto de que foi a primeira instituição em Portugal a oferecer este tipo de produto. Mas este produto existe em vários bancos e em várias seguradoras, correto? Exato, e portanto o Pedro acabou de dizer os sítios onde está disponível, não quer dizer que todos os bancos e seguradoras distribuam o produto, mas existe um leque já suficientemente alargado para se poderem fazer escolhas. Então, ou os filhos, que têm mais facilidade de linguagem e de lidar com assuntos financeiros, vão a várias seguradoras e vão a vários bancos e perguntam o quê ao balcão? Como é que se pede este produto? Sim. Pretendo fazer uma aplicação para utilizar o valor da venda da minha habitação própria e permanente.
E, portanto, Para não pagar mais-valias. Portanto, é esse o objetivo. Lá ver. Ou eles já percebem logo O não pela pagar conversa. mais-valias é a consequência, não é? Sim. Portanto, se nessa instituição conhecerem o produto e o distribuírem, isto é suficiente. Sim. Se não o conhecerem, é provável que não saibam o que é. De uma forma simples, a este conjunto de produtos, que podem ser fundos de pensões ou seguros de vida, o chapéu é produtos de desacumulação. É isso? Exato. Pagamento de prestações regulares. Ou Ok. seja, pagamento de pensões. Então, eu ponho lá o dinheiro nesse produto e depois, dentro de cada banco ou seguradora, podem ter várias opções, umas com menos risco e outras com mais risco. É isso? Sim. No limite, até pode o valor a reinvestir dividi-lo por mais do que uma instituição. Ok. Isso depende depois dos vários produtos. As pessoas terão uma de escolher decisão aquilo que do entenderem. próprio. Só que as pessoas têm de entender que não é pôr lá o dinheiro e depois, no dia a seguir, levantarem o dinheiro. Isto tem regras que é para depois não haver abusos. Qual é o objetivo desta lei e quais são as condições deste tipo de produto para depois não me aparecerem as mais-valias para pagar mais à frente? Assim, tem a exclusão de tributação de mais-valias e tem de cumprir as condições que, se não forem cumpridas, nós somos obrigados a comunicar a quebra do contrato e, portanto, o imposto que não se pagou antes vai-se pagar depois. E quais são as regras? Pagamento de uma prestação regular. Tem de haver sempre o pagamento de uma prestação regular e, como eu disse, o valor máximo é de 7,5% no ano, que depois poderá ser pago em 12 ou 14 prestações. Não poder haver levantamentos superiores a esse valor. E, portanto, se se levantar mais do que esse valor, então está-se a incumprir e esse incumprimento tem de ser comunicado ao fisco. Ok. Então, quando falar numa prestação regular, tem de ser mensal ou pode ser uma vez por ano, porque também acaba por ser regular. Há alguma limitação na lei em relação a isso ou não? Mas Eu acho normalmente que não, é mensal. para nós, regular é mensal. Ok. Ou seja, não quero especular se o anual, o semestral ou o trimestral Ok. é possível. Nós só permitimos pagar 12 ou 14 vezes. Muito bem. Depois cada instituição fará as regras que entender. Tem a de ser regular. Então, traduzindo isto de uma forma simples, eu ponho 100 mil, 200 mil, 300 mil euros neste produto e eu só não posso levantar metade nos próximos 10 anos. Portanto, Não. é 7,5% do valor inicial Até se esgotar. até se esgotar, no máximo 7,5% por ano, dividindo por 12 ou 14 meses. Mas, em caso de morte, e aquela situação que falámos da pessoa mais idosa, em caso de morte, a transmissão para os beneficiários designados, que normalmente são os herdeiros legais, mas podem ser outros, é realizada sem o pagamento de qualquer imposto. E aí é um motivo de reembolso que não faz incumprir as regras. Pode ser um ano depois, 2, 3, 5 anos, sem qualquer limitação. No caso do falecimento. Já agora gostava de dizer só uma coisa que eu acho que é importante. É importante ter liberdade de movimentos. E se for subscrito um fundo de pensões pode ser transferido entre entidades. E que eu saiba, os seguros de vida não são transferíveis. E, portanto, não sendo transferíveis, tem de haver o reembolso. E havendo o reembolso, está-se a incumprir regras. E então vai aparecer a conta inicial das mais-valias no IRS na altura em que isso acontecer, se for superior a 7,5%. Enquanto no fundo de pensões, havendo uma transferência para um produto com a mesma finalidade, não há incumprimento, não é? Ok. Porque não há um reembolso. Então, isto pode ser também uma forma de evitar que os herdeiros paguem mais-valias com a venda da casa após a morte do familiar. Explique-me lá isso, porque isso pode ser muito interessante para algumas pessoas. Até mesmo para as casas adquiridas antes de 1989, ou seja, antes do IRS, essas casas, quando são transmitidas, não há o pagamento de qualquer
ou quando são vendidas não há pagamento de imposto de mais-valias. Mas quando são transmitidas, é feita uma transação. Aquela questão que eu falei há pouco, que é como estar a adquirir a casa pelo valor patrimonial. E aí, nessa circunstância, quando posteriormente se vai vender a casa, há pagamento de imposto de mais-valias, considerando-se as mais-valias, a diferença entre a venda e o valor patrimonial da habitação, no momento em que foi feita essa transmissão. Então, deixe-me ver se eu compreendi. Se uma casa anterior a 1989 for vendida agora pelo proprietário ainda em vida e colocada num produto deste tipo de desacumulação, depois, após o falecimento da pessoa, o dinheiro total é dos herdeiros e não têm de pagar mais-valias sobre o valor da venda daquela casa. Exato. E aí nós não precisamos de fazer o produto que tem as circunstâncias e as limitações de mais-valias. Nós temos produto financeiro que serve para aplicar esses valores ou para aplicar quaisquer outros valores, valores que estão aplicados em depósitos, ou seja, converter poupança que temos financeira numa forma de receber rendimento regular. Uma situação é a aplicação e o reinvestimento do valor da venda da casa. Outra circunstância é eu ter recursos financeiros e querer usar esses recursos financeiros para gozar melhor a minha reforma. No caso da casa, ainda tem o potencial de poupar mais-valia futura. Então eu pego nesse dinheiro, ponho neste produto e, para além dele estar lá parado, enquanto está parado, eu tenho a opção também de o pôr a render. Ou seja, ele pode ganhar dinheiro à medida que me vai pagando as prestações ao longo do tempo. E é aí que entram os tais vários riscos, não é? Eu aí diria que não é opção, deve ser obrigação. Porque se estamos a aplicar dinheiro no curto prazo, se ele render pouco, não nos preocupa, não é? Se estamos a aplicar dinheiro no longo prazo e ele não rende, nós estamos a fazer desaparecer dinheiro em termos de poder de compra, em termos reais. Portanto, eu diria que é uma obrigação que o dinheiro seja rentabilizado. Mas no vosso caso também tem uma opção com capital garantido. Não, no nosso caso não temos Não há opção capital com capital garantido. Ou seja, esse é maior risco ou menor risco. Ou seja, está ligado a investimentos ligados às bolsas, por exemplo. Está ligado a investimentos em mercados financeiros, sim, mercados de capitais para ações, mercados de obrigações. Nós, para este efeito, utilizamos fundos de pensões que usamos para empresas. Estes fundos de pensões que são utilizados valem no total 850 milhões de euros, portanto são fundos já com grande dimensão e uma das regras que temos é diferentes perfis de risco dentro desses fundos, mas uma grande diversificação e um histórico de rendibilidade que já tem muito mais de 30 anos. Okay. E, portanto, podemos mostrar resultados que são importantes. Outro facto muito importante também é quais são as comissões. Porque quanto mais elevadas forem as comissões, menor é o potencial de rendibilidade e, portanto, as comissões são um fator, não vou estar aqui a falar delas, mas são um fator importante a ter em consideração quando se está a tomar uma decisão. Em resumo, então, posso evitar pagar dezenas de milhares de euros em mais-valias, só aí já tenho um ganho, mas tenho de pôr esse dinheiro num destes produtos, numa seguradora ou num banco. Esse dinheiro fica preso durante 10 anos. Após 10 anos posso levantar tudo o que eu quiser? Eu não tenho essa leitura, mas aí cada um faz a sua leitura. Estou a perguntar. Não tenho essa leitura. Pelo menos, quando fala num prazo de 10 anos, 7,5% durante 10 anos, fiquei com a ideia de que, após os 10 anos, já estaria cumprido o objetivo dessa poupança. É uma leitura e pode ser esse o entendimento e acho que existe esse entendimento. De qualquer forma, a lei não refere, após 10 anos o reembolso já não levanta essa penalização. Portanto, acredito que possa ser, sim, mas não me posso comprometer. Daqui a 10 anos logo vemos, não é? Daqui a 10 anos logo vemos, portanto, não me vou comprometer, sim, a dizer que é assim. O que está na lei é que tem de ser por pelo menos 10 anos, é verdade. Ok. E então,
fica esse dinheiro preso, só que recebo uma renda mensal que vai sendo retirada desse bolo de 500 euros, 1000 euros, 1500, 2000, seja lá o que for, Sim, em princípio, com o tal limite dos 7,5%. para te dar uma ideia, em princípio, para alguém que se está a acabar de reformar, tirando os 7,5%, portanto, aplicando aquele caso que aplicava 300 mil euros, ia ter uma pensão de 1.850 euros, que são os 7,5%, pagos 12 vezes, e, à partida, a esperança de vida média de uma pessoa com 67 anos são 19 anos, ou seja, nesse momento, com a nossa proposta de ciclo de vida, em que temos o rendimento médio esperado, que não é certo, mas parte de um cenário estocástico estatístico, portanto, não sendo certo, é algo que, em termos prováveis, tem toda a possibilidade de acontecer. No final, nessa data, ainda sobraria um valor residual, ou extinguir-se-ia mais ou menos nessa altura. Mas eu não preciso levantar os 1.800 euros. Posso levantar só 300 ou 400 ou 500 ou o que eu Pode, entender. mas aí a nossa sugestão é que levante um valor, se não os 7,5%, um valor muito próximo. Porquê? Porque o contrato só termina, e para mim não há o conceito dos 10 anos, o contrato só termina quando se esgotar. E, portanto, se eu estou a receber pouco, ele quase nunca se esgota. E, portanto, a nossa recomendação aos clientes é que levantem pelo menos 5%. Mas eu posso querer manter esse dinheiro como uma proteção de poupança. Pode. Portanto, posso querer manter o máximo possível até ao final. Até posso pensar só mais nos meus filhos do que em mim próprio. E já agora outra coisa muito importante e que é extremamente importante no outro produto em que se está a reinvestir poupanças, a tributação sobre rendimentos, porque a partir do momento em que se faz, vai-se levantar unidades de participação que têm capital e rendimentos. Esses rendimentos são tributados. Sim. Quanto maior forem, mais tributados são. Ou seja, Claro. enquanto qualquer produto, pelo menos até aos 8 anos, tem uma tributação de 28%, aqui a tributação é sempre de 8%. Igual aos PPR. Igual aos PPR. Portanto, ainda há outra vantagem. Que é bastante importante. Não tenho de esperar os tais 8 anos como nos outros produtos. É logo a partir da É primeira logo a prestação. partir da primeira prestação. E é sobre as mais-valias do valor. Não, é sobre o rendimento financeiro das unidades de participação. Resgatadas. Nós fazemos pagamento de pensões resgatando unidades de participação. Certo. Portanto, Sobre essas sempre que e não estamos- sobre o total. Não sobre o total. Portanto, vamos imaginar que compramos a unidade de participação a 10 e ela está a 11. As unidades de participação que eu vou levantar, 10 onzeavos são capital, 11avos são rendimento. Portanto, Isso para pagar 8% sobre um sobre euro esse- e não 28% sobre um euro. é exato. Isso no princípio, porque depois os rendimentos vão somando e podemos chegar a uma altura em que o valor que lá está, a maioria são rendimentos. Eu vou partir do princípio de que este produto, obviamente, não é para todas as pessoas. Algumas não quererão pôr o seu dinheiro em algo que não tem capital garantido, preferindo perder, se calhar, 50, 60, 70, 80 mil euros, ou até mais. No entanto, esta alternativa, sendo que já existe desde 2019, eu fico com a ideia de que é muito pouco conhecida. Concorda? É Porque verdade. E eu espero que a partir da passagem para o ar deste programa, ela passe a ser muito conhecida. É pouco conhecida porque, se calhar, os operadores não lhe pegaram nela, não pegaram na ideia logo de imediato e, neste momento, vai ganhando tração. Depois, porque tem um processo. É preciso pensar vender a casa e aplicar o valor. E para os portugueses as coisas são todas muito imediatas. Mas o que nós constatamos é um crescendo de consciência e de interesse. Mas eu, abordando pessoas, a probabilidade de, quando estou a falar sobre este assunto com alguém que conheço, é elevada de que não conheça o produto. E, portanto, acho que este programa pode ter uma grande virtude, que é alertar as pessoas para esta possibilidade e depois quem quer consulta, estuda,
faz ou não faz. Mas não é um produto complicado. Não, extremamente simples. Então, vendi a minha casa, vi esta reportagem, ainda não passaram 6 meses. Que documentação é que eu tenho de levar ao banco? O que é que eu tenho de dizer? O que é que eu tenho de dizer nas finanças para que tudo isto funcione e depois não tenha uma surpresa desagradável? É simples. Não precisa de nos dizer que vendeu a casa. Ou seja, está a fazê-lo com esse efeito e, portanto, se não vendeu a casa, não vai ter benefício fiscal. Portanto, se nos for mentir a dizer que vendeu uma casa que não vendeu, o efeito é nulo. Portanto, nós não precisamos de conhecer a escritura. Portanto, a pessoa tem de o fazer nos 6 anos e tem também Nos 6 meses. Desculpa, nos 6 meses e tem também de fazer a declaração no modelo G, no anexo G, do IRS. Então, e, portanto, convém pedir ajuda a um contabilista, eventualmente. Depois de fazer os 2 produtos, no IRS do ano seguinte, é que diz que reinvestiu este dinheiro dessa forma. Exato. Ou seja, em vez de dizer comprei uma segunda casa de habitação, comprei este produto que me dá a isenção das mais-valias. Que é uma das linhas que está nesse anexo B. Ou seja, se comprou uma casa, vai ter de pôr os dados matriciais dessa casa, o valor da aquisição, o valor pelo qual foi escriturada a aquisição e se fez reinvestimento. São umas linhas específicas. Num caso, imagina que a venda é feita em dezembro e ainda não foi feito o reinvestimento. Tem, na declaração desse ano, que é feita no início do ano seguinte, tem de declarar a intenção de ir reinvestir numa solução destas. E depois, no ano seguinte, quando fizer o reinvestimento, mesmo que até já tenham feito o reinvestimento, porque a declaração é 31 de dezembro, declarar no ano seguinte, então vai declarar que fez a aplicação. E nós fazemos a aplicação, já conscientes que é com esta finalidade, e, portanto, se existir algum incumprimento, nós somos obrigados a informar o fisco que houve incumprimento e, portanto, as penalidades que estão na lei fiscal, que é, então, nesse momento, passa a pagar o imposto que deixou de pagar, vai pagá-lo. Citou um caso prático no início, não sei se é fictício ou não, mas conhecendo a realidade e havendo este produto desde, pelo menos a lei é de 2019, não sei há quantos anos existe este produto e lida com ele diariamente, estamos a falar de poupanças de quantos milhares de euros para situações normais, para as pessoas terem uma noção de se isto é uma alternativa ou não, de facto. Se vale a pena pensar nisto. Com o mercado imobiliário tão elevado, antigamente falar em casas vendidas por 1 milhão era uma espécie de jackpot. Neste momento, nas grandes cidades ou em zonas atrativas em termos turísticos, começa a ser muito frequente vender casas por 1 milhão, se não 1 milhão, muito próximas de 1 milhão. E, portanto, há pouco vimos uma poupança de cerca de 100 mil euros. Conhecemos casos onde são várias centenas de milhares de euros que são poupadas. Em termos de aplicação no produto, ninguém faz isto para aplicar 10 mil, que é o valor mínimo do produto. Portanto, eu diria que está na casa de centenas de milhares de euros e temos casos bem mais elevados. Portanto, então diria que... E aí acho que é importante uma coisa, Pedro, que é a confiança na instituição que se tem pela frente, porque aplicar um montante elevado, isso é importante. Sim, diria que este produto seria para casas vendidas a partir de que valor, então? Qualquer uma. Como falou na questão dos 10 mil euros... Ninguém vende uma casa por 10 mil euros. Não. 10 mil euros de mais-valias. De reinvestimento. Estava... Mas há pouco também me esqueci de dizer uma coisa, é que aquele indivíduo que vai aplicar os 300 mil, ele até pode ter umas dívidas que quer saldar, e então aplica só 200 mil e fica com 100 mil para ele. Aí o que vai acontecer é que vai pagar imposto. Imposto na proporção entre os 100 que ficaram para ele e os 650 da venda. Ou seja, sim, não tem de ser a totalidade do valor da casa. Não é preciso. Okay. Ou seja, para ter pode a estar exclusão disposto total, a pagar mais-valias sobre a parte que eu entender. Uma proporção daquilo que ficou para outra finalidade qualquer. Vamos reforçar este alerta. Se porventura eu puser lá o dinheiro e precisar resgatá-lo, entretanto, eu posso, não está
O dinheiro não está preso. Não. Mas vou ter é de pagar toda a mais-valia, não apenas sobre Toda o a valor que mais-valia. resta. Vou ter de pagar de uma vez às finanças. Isto é muito importante Isso ficar mesmo. claro. E por esse facto, no nosso caso, nós permitimos que o cliente vá buscar o seu dinheiro. Nós não prendemos o dinheiro das pessoas. Não permitimos é reembolsos parciais. Só pagamentos de pensões que nunca podem ser superior aos tais 7,5 por ano. Se a pessoa quiser fazer o reembolso total, que é a única alternativa que damos, obrigamos, no pedido, a preencher uma declaração em que tem consciência que fez o produto com uma finalidade e que, ao fazer esse reembolso, está a violar esse princípio e, portanto, vai ter de pagar imposto. Não por vossa culpa, mas porque é o que está na lei. É o que Portanto, está não é na uma lei. regra vossa. Não é uma regra nossa. É preciso que o cliente perceba que está a quebrar esse contrato com a autoridade tributária, não Exato. convosco. Por isso, essa declaração é muito importante, porque uma coisa é no ato da venda dizermos que não o pode fazer, esse reembolso pode ser passado 7 anos, 8 anos, 9, e portanto já não se lembra. E se nós permitíssemos que isso funcionasse automaticamente, a pessoa tinha incorrido em algo que era altamente penalizador para ela e nós não tínhamos gerado um alerta. Portanto, esse alerta é extremamente E depois importante. podia até nem ter dinheiro para pagar os tais 80 mil, 100 mil euros de mais-valias. Muitas vezes Podia acontece estragar a porque vida de o uma dinheiro pessoa, não é? vende-se a casa, Sim. tem várias finalidades, mudou-se de carro, fez isto, fez aquilo, ajudou-se a pagar a casa do filho, inclusivamente até ao final do ano passado. Era possível. Era possível, portanto, e com isso ia ficar numa situação que seria desagradável. Já o mencionou, mas para ficar claro também, as pessoas podem aumentar e diminuir o valor da prestação mensal, desde que não ultrapasse os tais 7,5%. Com por dois ano. limites. Não pode ultrapassar os 7,5% e não pode vir a zero. Ou seja, porque aí deixa de haver o pagamento de uma prestação regular e, portanto, nós pomos também, colocamos mínimos aos valores das prestações que façam sentido. Ok. Em relação a este produto, há mais algum detalhe que queira acrescentar? Entretanto, vou ver aqui ver também se as há- minhas cábulas. Se há mais algum detalhe, Ora, deixa-me pensar um bocado. sim, sim. Só para depois a Mais gente... algum detalhe. Portanto, Eu acho que aqui sim. está. Acho que havia um detalhe que eu queria referir. Portanto, já falei no outro. Montantes também já falei. Tu queres falar de rendibilidades? Não vou por aí. Eu quero só apresentar o produto. Porque Ok. depois a rentabilidade... Mas, vossa portanto, a diferente rendibilidade são as dos diferentes, produtos. sim, das tais mas- 3 opções dentro. Sim, e não estamos a falar de depósitos a prazo. Ou seja, são rendibilidades de produtos de mercado. Sim. E Eu interessantes. pensava que vocês tinham um deles que tinha capital garantido. Não. É o segurança que Riscos tem, variáveis. só tem uma alocação central de 0% de ações. É assim, num produto de longo prazo, ter capital garantido, na minha opinião, isso constitui um erro. Mas eu concordo, mas a questão é a mentalidade do português que não quer arriscar zero. Mas a mentalidade dos Tem que portugueses mudar. tem de ser construída e alterada. Nós temos o Savings and Investments Union, que é, neste momento, a grande bandeira da Comissão Europeia para transformar depósitos adormecidos em investimentos reprodutivos e interessantes para os cidadãos europeus. E, portanto, estes fazem esse objetivo. Porque se tivermos algo que é garantido, isso significa uma política de investimentos em que o potencial de rendibilidade é mais baixo e que, por outro lado, tem custos mais altos, porque a garantia, obviamente, tem custos de capital, têm de ser refletidos no cliente. E a garantia é importante para haver um ano em que as coisas vieram a negativo, se quisesse levantar. Como nem sequer pode levantar ou não quer levantar, Nem sequer vai se o pensar no objetivo assunto. é mais longo, o ano de 22 foi um ano mau, com rendibilidades negativas, estamos em 25 e tudo isso já foi mais do que ultrapassado. E nos produtos com perfil de risco médio e mais elevado, no ano seguinte já estavam ultrapassadas. Portanto, se o objetivo é longo, e estamos a falar de coisas superiores a 10 anos, ter uma garantia
significa um potencial de rendibilidade baixo, se calhar inferior ao valor da inflação e com custos mais elevados. E, portanto, achamos que esta é a solução adequada. Ok. Vou pedir-lhe aqui para depois utilizar no Podemos princípio. falar dos distribuidores? Já falámos de bancos e de seguradoras, não é? Pode dizer onde ele quer dizer. Eu queria... Então, onde é que se pode encontrar este produto? Onde é que se pode encontrar este produto? Eu disse há pouco, em seguradoras e bancos. No nosso caso, no Millennium BCP, que é o banco com quem trabalhamos, e nos agentes exclusivos da rede da AGS Seguros. Queria pedir-lhe que, numa resposta, me desse de uma forma rápida, portanto, aqui quando tem a quem se destina, falámos de algumas, mas há aqui outras que eu acho que são importantes. Portanto, é pessoas com casas grandes que precisam de uma casa mais pequena, os filhos vão-se embora, etc. Portanto, vivam num T3 ou num T4 e agora basta ter um resto de chão. E se calhar noutro sítio mais barato. Sim, ou querem voltar à terra e lá as casas são mais baratas. Ou ir para a praia onde tem uma segunda habitação e vão para lá viver. Pessoas com problemas de mobilidade, portanto, pessoas que de repente ficam reformadas por invalidez e precisam de um resto de chão e se venderem a casa e comprarem uma mais barata vão perder dinheiro. Que querem deixar património. Isto eu achei interessante. Beneficiários designados, ou seja, pode ser não a um herdeiro oficial. Não é necessário que seja um herdeiro. Portanto, se eu quiser deixar a alguém que não os meus filhos, posso fazer assim e não podem pegar, ou depois no tribunal podem pegar naquela... Vamos ver, todas essas regras, quando se constitui um seguro de vida, um fundo de pensões e se introduz um beneficiário, isso judicialmente, não estou a dizer que os lesados não podem interceder judicialmente se acharem que foram lesados. Nós, o direito é total de pagarmos ao beneficiário. Sim. Essas questões são questões laterais e estão Então, eu acho que as mais importantes e que interessam mais às pessoas é casa grande para casa pequena, pessoas com incapacidade, independentemente da idade, mas que ficam formadas por pessoa invalidez. A entrar numa residência assistida. E a residência assistida. Pessoa a querer mudar de vida, reformou-se, tem pouco dinheiro, mas quer viver os seus final dos 60, princípio dos 70, passeando. Ok, então vou fazer a pergunta. Este produto está especialmente destinado a quem? Vários tipos de pessoas. Agregado familiar, que atinge a idade da reforma e que está numa casa maior e quer passar para uma casa, quer ter rendimento adicional e a forma simples é passar da sua casa do centro da cidade, grande, para uma casa mais pequena, fora da cidade, se calhar num local de veraneio e, portanto, reinvestir só uma parte da casa. Segunda situação, há alguém que, na mesma situação, que vive sozinho, solteiro, viúvo, divorciado e que precisa também de rendimento e que não precisa da casa e que pode utilizar aquilo que nós chamamos de uma residência sénior, organizada ou por sua conta, que era um apartamento muito pequeno em que os serviços os tem fora e, portanto, precisa de uma kitchenette, não precisa de uma cozinha, nem de uma casa grande. Terceira situação, alguém que está a atingir o final de vida e que vai ter de ir para uma residência assistida. E aí, ao vender a casa e reinvestir, não vai pagar o imposto de mais-valias, vai gerar rendimento para pagar a residência assistida, custa de certeza mais do que a pensão que a pessoa recebe e ainda sobrará com a certeza dinheiro para pocket money da pessoa, para ajudar os filhos e quando a pessoa deixar de existir, de certeza que ainda vai estar um saldo remanescente para transitar para os beneficiários sem incidência de qualquer imposto. E há ainda a questão das pessoas que têm uma incapacidade ainda muito cedo na vida, ou mais tarde, ficam reformadas por invalidez, também se aplica a essas situações. Porque é em situação de reforma e, portanto, se está inválido, está reformado por invalidez, pode ter 40 anos de idade e aplica-se esta situação. E precisa, por exemplo, de um resto de chão e vivia num terceiro andar e... Sim, aí conjuga as duas coisas, conjuga a funcionalidade, porque calhar está numa casa com escadas e não a pode usar, portanto,
é adaptar às suas circunstâncias, mas também se está reformado por invalidez, certeza que a sua pensão é baixa. Porque se as pensões de velhice são baixas, uma pensão de invalidez para alguém que tem uma carreira contributiva curta são razoavelmente baixas. E, portanto, o adicional de rendimento ainda é mais importante para quem atingiu a reforma.